Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desse domingão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? E ó, tá chegando o jogo da Copa do Brasil do Vasco, que é na quinta-feira. Os campeonatos aí também estão pegando fogo. Quer fazer a tua aposta esportiva? Se cadastra lá na 1xBet, utiliza meu cupom promocional, que é a palavra futebolaço, que eles dobram o seu primeiro depósito. A 1xBet é uma gigante mundial, parceira de grandes clubes ao redor do mundo, como Barcelona, Chelsea, patrocina os principais campeonatos do mundo, paga rápido, paga muito bem. Minha parceira está comigo aqui há 3 anos, então se você quiser apostar, eu super te recomendo. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link está aqui, ó, no primeiro comentário fixado, e também é uma forma de você ajudar aqui o nosso trabalho. Beleza? Vamos começar o vídeo aí com o fim da novela. O Vasco acabou de oficializar a contratação do zagueiro Manuel Capasso. Inclusive, dá uma olhadinha lá no Twitter do Vasco. O Vasco fez 3 vídeos bem bacanas. Não vou trazer aqui porque tem música no fundo, então vai dar direito autoral. Vou botar o vídeo no mudo também, não tem graça. Mas os jogadores do Vasco, Figueiredo, Peck, Nenê, Pumita, Orejano, fizeram um vídeo para Vasco TV, tá bem legal, desejando boa sorte e desejando também boas-vindas ao Manu Capasso. E o Vasco oficializou a contratação do jogador da seguinte forma em seu site oficial. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O zagueiro Manuel Capasso, do Atlético Tucumã, é o 11º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com os Gigantes da Colina vai até dezembro de 25, ou seja, ele assina por 3 temporadas. Natural de Buenos Aires, o defensor iniciou a carreira no Aldovise e passou por equipes como Platense, Defensa e Justiça, News Old Boys, até chegar ao Atlético Tucumã, onde foi um dos destaques do último campeonato argentino. E o Vasco sempre encerra com a ficha técnica do atleta. O nome completo dele é Manuel Vicente Capasso, apelido Capasso, data de nascimento 19 de abril de 96, ele vai fazer 28 anos de idade agora no mês de abril, né? Um jogador também já na linha da idade do Jair, um jogador um pouco mais velho. Posição zagueiro e clubes, como eu já mencionei, Aldovise, Defensa e Justiça, Platense, News Old Boys, Atlético Tucumã e agora Vasco da Gama. Essa novela vem se arrastando há muito tempo, teve um primeiro acerto lá atrás, o jogador foi oferecido, o Vasco levou para os seus scouts, analisou, gostou, avançou, estava acertado entre Vasco e Capasso. O Atlético Tucumã não aceitou o valor, porque o Vasco queria fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra no final, desistiu. Depois o Vasco voltou à carga, estava tudo acertado, o Tucumã quis mudar algumas cláusulas, o negócio melou. Por fim, numa terceira oportunidade, o negócio foi reativado, para muitos tinha sido dado já como descartado, mas a questão é, Manu Capasso é zagueiro do Vasco da Gama. E é aquilo que eu falei para vocês, o torcedor muitas das vezes reclama, mas até aqui, as negociações que o Vasco mergulhou de cabeça, o Vasco trouxe os jogadores. Então tem situações que são mais complicadas mesmo. E a gente viu que contratar jogador da Argentina é um parto. Foi uma dificuldade muito grande para fechar o Valois, o Vasco acabou desistindo. O negócio do Orelhano teve por vezes de melar, assim como a negociação do Manuel Capasso também, que acabou se sentindo forçado a liberar o jogador e virar sócio do Vasco. Tanto que o Vasco comprou metade só dos direitos econômicos do zagueiro, porque o jogador não queria ficar mais lá, queria demais vir ao Vasco. E aí o clube argentino falou, não adianta ter um jogador insatisfeito aqui, então vamos fazer um negócio. Tu me paga a metade, se o jogador valorizar e for vendido aí novamente, eu morro de uma outra grana. Até porque eles não queriam se desfazer do zagueiro. Era o principal zagueiro do Tucumã, que foi a terceira melhor defesa do campeonato argentino da temporada anterior. Beleza? Falando brevemente de Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Trem do Amapá em Brasília na quinta-feira. E o Trem do Amapá jogou ontem pela Copa Verde e foi eliminado. Perdeu até por uma equipe pequena por 2-0, se eu não me engano é o Maitá. Até pegar de novo aqui certinho. É isso mesmo, perdeu por Humaitá do Acre
por 2-0. Então tá feito o registro aí. Lembrando que na Copa do Brasil o regulamento é o seguinte: se você ganha, a gente joga como visitante, né, joga fora de casa, mas a gente tem a vantagem do empate. Então se o jogo acabar empatado ou vitória do Vasco, a gente está classificado. O trem só tem uma forma de avançar para a próxima fase, é vencer o Vasco. Na outra fase a gente novamente joga fora de casa, porém se empatar é penalidade. Vitória, quem vencer classifica. Beleza? O Vasco vai pegar na próxima fase ou o ABC de Natal ou o Tum Tum do Mato Grosso. Bom, galera, agora vamos falar sobre Andrei Santos, informação que eu já havia dado para vocês aqui no canal e está se confirmando. O volante Andrei Santos está muito próximo de ser emprestado do Chelsea para o Palmeiras até o final da temporada. A informação foi dada pelo companheiro Lucas Pedrosa e confirmada por Vene Casagrande, que foi um pouco mais a fundo nas informações. Eu gostaria de dividir com vocês a informação do Vene Casagrande. O Palmeiras encaminhou a contratação de Andrei Santos do Chelsea por empréstimo. O jovem volante recém-comprado pelo time inglês junto ao Vasco por 12 milhões e meio de euros não conseguiu visto de trabalho para atuar na Premier League. Com isso, a solução é emprestar o atleta para que não fique muito tempo parado. A informação, dando conta de que Andrei não conseguiu visto de trabalho, foi informada primeiro por Lucas Pedrosa, jornalista do SBT Esporte Rio. O Chelsea entendeu que uma ida de Andrei Santos a um clube brasileiro que esteja disputando a Libertadores em 2023 seria o melhor dos cenários. O volante não perderia tempo com a adaptação ao futebol e ao clima, e com isso ganharia pontos para bater os requisitos para conseguir o visto de trabalho. Palmeiras, Atlético Mineiro e até o Flamengo surgiram como opções, mas o projeto do time paulista chamou mais a atenção do Chelsea e do jogador, pela estrutura, tempo de trabalho de Abel Ferreira no clube. O rubro-negro rival do Vasco não foi um destino estudado pelo jogador, pela relação que ele criou com o Cruz Maltino, clube que o lançou ao futebol. A proposta do Palmeiras aceita pelo Chelsea foi de empréstimo até o fim do ano, mas com a possibilidade de o clube inglês pedir o retorno do jogador em agosto. O contrato do brasileiro com o Blues é válido até junho de 2030. Recentemente, Andrei foi o principal jogador da seleção brasileira no título sul-americano sub-20, sendo o artilheiro com 6 gols. O jogador, inclusive, dificilmente não estará no Mundial da categoria neste primeiro semestre. Então tá feito o registro aí. O Andrei Santos, inclusive, fechou os comentários do seu Instagram, tá? Pelo menos a última vez que eu vi, ele tinha fechado. A galera tava em peso xingando ele. Agora, galera, aqui cabe uma análise, tá? Primeiro, o jogador não pertence mais ao Vasco, é do Chelsea. Quem define o futuro dele é o Chelsea em primeiro lugar e depois o atleta. Se o Chelsea enxerga que é melhor o jogador jogar a Libertadores e infelizmente o Vasco não disputa a Libertadores, a gente vai fazer o quê? Entendeu? E outra, o garoto tem que seguir a vida dele. Entre ele ficar encostado lá no Chelsea, esperando ele conseguir a liberação dele, o visto para atuar e ficar no Brasil jogando competição de alto nível, é óbvio que ele e também o Chelsea vão optar por essa situação. E outra, vai aqui também um registro, infelizmente, do que virou o Vasco nos últimos anos. O Andrei está sendo praticamente obrigado a voltar ao Brasil, pegar um clube de Libertadores para bater pontuação para conseguir o visto dele na Inglaterra, porque o Vasco vinha jogando segunda divisão e não disputa competição internacional. Vocês vão lembrar que quando o Vasco vende o Douglas Luiz para o Manchester City, ele encontra o mesmo problema. O Vasco, à época, jogava a segunda divisão, o ano que ele é lançado pelo Jorginho, ele é vendido para o Manchester City no começo do Carioca do outro ano, ele não tinha disputado Série A e nem competição internacional. Então, até nesse ponto, dificulta o Vasco vender jogador para a Premier League e para os clubes ingleses, que hoje são a principal liga do mundo. Tanto que o Douglas Luiz, quando o Vasco vende, ele é emprestado para o Girona. Ele ficou um tempão lá. O Manchester City, na minha opinião, acho que errou. O Douglas Luiz era jogador para estar jogando a Premier League pelo City, tanto que ele acabou fazendo carreira jogando por lá e hoje está no Aston Villa muito bem
inclusive jogando ao lado de Felipe Coutinho, tá bom? Então eu sei que tem uma galera que fica chateada, teve gente aí xingando o Andrei Santos, mas, cara, a carreira dele tem que seguir. E fica, de novo, mais uma vez, uma ressalva ao Vasco. Infelizmente, foram essas situações que culminaram na venda do nosso clube, pelo menos no futebol do nosso clube. Por quê? O Vasco deixou de competir nos últimos anos. E a gente vai ter que passar esse processo agora de investimento em estrutura, voltamos à primeira divisão, fazer bom campeonato. Tanto é que o Chelsea prefere levar o jogador pro Palmeiras do que deixar no Vasco. Porque além da Libertadores, tem um técnico estrangeiro, o Palmeiras tem uma puta de uma estrutura que hoje o Vasco infelizmente não tem. Deu uma melhorada no CT, que não vai fazer a obra definitiva enquanto a prefeitura não der a documentação final de cessão do terreno, porque hoje é como se o terreno fosse emprestado. O terreno ainda não é do Vasco. Os americanos não vão socar dinheiro num negócio que amanhã depois a prefeitura falou assim, valeu, me dá meu terreno de volta aí e a grana que tu socou lá dentro. Então tá bem legal a identidade visual, o Vasco deu uma repaginada, inclusive no vídeo, quem viu aí do Manu Capasso, né, dos jogadores desejando boas-vindas dali, tá com bastante painéis, assim, tá bem legal, melhorou muito, mas ainda muito aquém do que tem de estrutura. Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras e por aí vai. O próprio Fluminense tem um CT melhor que o nosso, então a gente precisa se acossar e crescer. Enfim, então é isso, galera, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde chego com a nossa segunda edição. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou em casa, estou viajando. Quem me acompanha na minha conta pessoal do Instagram, eu estou em São Paulo, passando o carnaval aqui em Campos do Jordão. Então, a dinâmica dos nossos vídeos vão ficar meio atrapalhada porque eu estou viajando, tá? Ontem, inclusive, eu fiz uma viagem muito longa, tirei um dia para descansar. Hoje eu vou tentar colocar 3 vídeos para vocês, não garanto não. Um deve ser de análise e tentar vir mais com um vídeo de notícia aí, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, quem volta vai, tamo junto, valeu, fui. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e, de novo, prestigie os nossos parceiros comerciais. Vai fazer uma apostinha esportiva nesse final de semana? Vai lá no XBET, fortalece meu trabalho aqui. Valeu, fui, usa o nosso cupom promocional, futebolaço.